No decorrer de sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o deputado federal General Girão manifestou-se favoravelmente ao requerimento que convidou o ministro Alexandre de Moraes, do STF e do TSE, a prestar esclarecimentos à Câmara sobre a censura imposta a parlamentares da comissão. O deputado apontou que o que se espera é a ausência do ministro e que a Câmara dos Deputados deveria transformar o convite em convocação. O deputado apontou: o que nos preocupa é a palavra respeito. Respeito e obediência. O Supremo Tribunal Federal, na pessoa de alguns ministros, talvez merecessem e deviam ser chamados pelo Senado Federal, que aprovou o nome deles. Eles fizeram, inclusive, promessas e juramentos de que iriam defender isso e aquilo. De repente, com as atitudes deles, a primeira coisa que estão rasgando é a Constituição Federal, que é a missão deles. Eles têm a missão específica de defender a Constituição e estão justamente atacando a Constituição. General Girão ironizou: com a máxima vênia, a gente podia marcar essa audiência pública em Lisboa, Madrid, Nova York, Washington. Talvez assim eles venham. A gente convocaria em um lugar ao qual eles gostam de ir. Aqui, eles têm dificuldade para atravessar a rua. Estão cerceando a fala de dezenas de milhares ou centenas de milhares, pois nós representamos os eleitores que votaram em nós e também aqueles que não votaram, mas estão vendo o nosso desempenho. O deputado sugeriu que os convites, que vêm sendo solenemente ignorados pelos ministros, sejam transformados em convocações. O ideal seria que esta casa fizesse um documento convocando, não convidando, uma sessão da Câmara, ou até mesmo o Congresso Nacional, convocando ministros que estão dizendo perder o mané e desrespeitando a população brasileira. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partidos políticos, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Senhor presidente da sessão, deputado Daniel, eu queria inclusive
cumprimentando o deputado Santos, perguntar se é possível a gente também subscrever esse requerimento e fazer minhas também. Essas palavras ditas aqui por todos os que me antecederam são altamente corretas. Na verdade, o que nos preocupa é a palavra respeito. Respeito e obediência. O Supremo Tribunal Federal, na pessoa de alguns ministros, vejam só, não é a instituição, são ministros que compõem essa instituição que talvez merecessem e com certeza deveriam ser chamados pelo Senado Federal, que aprovou o nome deles. Eles fizeram, inclusive, promessas e juramentos lá no Senado Federal de que iriam defender isso e aquilo. E, de repente, com as atitudes deles, a primeira coisa que eles estão rasgando é exatamente a Constituição Federal, que é a missão deles. Vejam só, nós temos pessoas que têm uma missão específica, defesa da Constituição Federal. E são essas pessoas que estão atacando a Constituição Federal. Em relação aos deputados, além de estarem atacando a Constituição Federal, desmerecendo o artigo 53, que foi construído pelo Constituinte exatamente para defender deputados e senadores no ato de parlar contra alguma coisa que fosse arbitrária vindo de qualquer um dos outros poderes, eles estão não cesseando simplesmente um deputado. Deputado Sanderson, a gente tem que nessa audiência pública, e se pudermos convencê-lo a vir aqui, eu ia até sugerir que, quem sabe a gente não consegue, com a máxima vênia aí, com todo respeito, talvez a gente pudesse marcar essa audiência pública lá para Lisboa, para Madrid, ou para Nova York, ou para Washington, porque talvez eles assim pudessem ir. Porque eles vão sempre lá para fora. Ou na casa do Cacai. Na casa do Cacai. Marcelo, na casa do Cacai com eu ia sugerir exatamente tocando. A casa desse advogado espertalhão, com vinho e samba, ele vai. A gente marcaria essa o Lula audiência pública num local que a gente sabe que eles gostam de ir com facilidade, né? Porque aqui eles vão ter dificuldade, né? Atravessar aqui a rua eles vão ter dificuldade. Mas, só para concluir, na verdade eles não estão somente cesseando as redes sociais ou a palavra de um deputado ou de um senador. Eles estão cesseando a fala de dezenas de milhares ou centenas de milhares. Porque nós representamos os eleitores que votaram em nós e também aqueles que não votaram, mas que estão vendo o nosso desempenho. A gente toda hora recebe esse tipo de contato na rua. Estão vendo o nosso desempenho, dizendo assim, olha, eu não votei no senhor não, mas votaria, porque eu sei do seu desempenho, eu estou vendo o seu desempenho. Então, nós temos que firmar isso daí. O ideal mesmo seria que esta casa, na figura do presidente Arthur Lira, fizesse um documento convocando, não é convidando, convocando, mesmo sabendo que não está dentro da nossa competência chamar a responsabilidade, mas fizesse um documento convocando a sessão da Câmara, ou até mesmo que o Congresso Nacional pudesse convocar todos os ministros que estão dizendo perdeu o Mané, né? E outras coisas mais aí, desrespeitando a população brasileira. Tá certo? É isso daí, muito obrigado. Deputado Genaro Geno, mas vou passar um minuto pro deputado Pablo, que é um minuto somente, para ele terminar o raciocínio. Agradeço, presidente, que eu tenho que ir para a Comissão do Esporte. E eu quero apenas parabenizar meu amigo deputado Sanders pelo requerimento, as palavras do deputado Van Hatten, com as quais eu concordo, e assino embaixo. Se fala muito de defesa da democracia, mas até onde eu estou olhando, os representantes da democracia estão sentados aqui na minha frente. São os parlamentares eleitos pelo povo. Essa casa é a caixa de ressonância do povo. Aqui nós temos parlamentares de esquerda, de direita, de centro, cada um expondo sua opinião e defendendo as categorias e classes que acreditam importantes. A partir do momento que a gente tem um dito poder moderador que censura, que chega e diz o que é certo e o que é errado se dizer, deputado Van Hatten. Agora não se está falando mais sobre liberdade de expressão, mas sim o que é errado e certo se falar. Então eu arrumei um novo pai para mim, uma nova mãe, que está dizendo o que eu tenho que dizer que é certo e errado. E a gente aqui não somos crianças para ser tutelados. Nós somos representantes de categorias do povo. Tem vários representantes aqui, de norte a sul do Brasil, que não precisam de censores para dizer aquilo que a gente tem que falar. Então é importante que esse parlamento se posicione com altivez, com responsabilidade e com capacidade de resposta para dizer que o equilíbrio de poderes tem que ser mantido.
se fala em democracia, que os representantes do povo, que são a expressão da democracia, os parlamentares possam falar aquilo que bem entender. Parabéns pelo requerimento, deputado Sanderson, e eu cedo a palavra para o deputado Girão